Mulheres de Esperança. Olá, este é o programa Mulheres de Esperança. Bem-vinda! Eu sou a Miriam e juntamente com a Sónia vamos estar contigo nos próximos 15 minutos. Queremos muito saber se é a primeira vez que nos escutas ou se és ouvinte habitual dos nossos programas. Podes dar-nos esse feedback através das nossas redes sociais. Fala connosco. No último programa ouvimos o testemunho da nossa querida Isabel Pinheiro. Foi uma verdadeira bênção e pude perceber que na verdade estou muito mal preparada para ajudar alguém que esteja a passar por uma situação semelhante. É verdade, Miriam. A respeito da sua partilha, tal como falámos anteriormente, prometemos dar alguns pontos a ter em conta para poderes ajudar alguém próximo que esteja a passar pelo mesmo que a Isabel passou. Aqui estão as 10 maneiras de ajudar um amigo suicida. Primeiro, não faças muitas perguntas. Um dos estudos mais interessantes que foi feito sobre o suicídio foi publicado no International Journal of Mental Health Systems em 2011. Eles estudaram as taxas crescentes de suicídio no Japão, que é uma área que tem vindo a ser um grande problema para o país. As lições aprendidas podem hoje servir de exemplo para o resto do mundo. Foi descoberto algo curioso, que fazer muitas perguntas às vezes pode causar uma reação negativa em pessoas suicidas. A sensação de ser interrogado nunca é agradável. Por causa do choque de descobrir que alguém é suicida, às vezes é tentador bombardeá-lo com perguntas constantes. Uma técnica mais eficaz poderia ser começar devagar e apenas deixar a pessoa saber que tu estás lá para ajudar, pelo menos para começar. Segundo, não dês muitas esperanças. Isto pode soar contraditório, visto que o propósito das Mulheres de Esperança é passar uma mensagem de um presente renovado e de um futuro promissor. No entanto, devemos filtrar sempre quem ainda não está pronto a receber este tipo de encorajamento. O positivismo tóxico não ajuda. Outro estudo foi feito na Índia, um outro país que sofre com o aumento das taxas de suicídio. Eles descobriram que dar falsas esperanças à pessoa pode ser uma decisão desastrosa. Embora possas achar que fazer promessas irracionais pode convencer a não cometer suicídio, na verdade isso causa o efeito oposto. Eles percebem imediatamente que essa falsa promessa os deixa ainda mais desiludidos com o mundo em que vivem. Embora possa ser tentador dizer coisas como "tudo vai ficar bem", para um segundo para pensar no que vais dizer. Isto é mais complexo do que tu pensas. Apesar da nossa esperança não ser deste mundo, precisamos dar um espaço saudável nesse tipo de positivismo tóxico e respeitar a face que o nosso amigo ou amiga está a passar. Consegues prometer que na verdade tudo vai ficar bem? Já pensaste que poderão existir causas bem enraizadas e complicadas de esquecer na vida do suicida? Aconselhamos a todas a agir de uma outra forma e em usarmos uma abordagem mais realista, mais compreensiva e amorosa, mas menos positivista. Terceiro, não tentes relacionar-te com a situação. O mesmo estudo mencionado acima descobriu muitas mais táticas. Eles também concluíram que nos tentar relacionar com a pessoa suicida pode ser uma má atitude. Isto é, temos que perceber que nas mentes das pessoas suicidas ninguém entende o que elas estão a passar. Mesmo que já tenhas pensado em suicídio no passado e sintas que já passaste pela mesma coisa, não tentes relacionar as tuas próprias experiências com as delas. A pessoa suicida provavelmente rejeitará esse conselho, porque acredita que não se aplica a ela. Ao invés disso, concentra-te em ouvir e tentar compreender as suas próprias e únicas circunstâncias da melhor maneira possível. Quarto, usa o seu próprio sistema de crenças para convencê-los. O mesmo estudo mencionado anteriormente fornece conselhos mais importantes. Desta vez, os pesquisadores revelam algo que pode ajudar os suicidas a escolherem a vida. Eles aconselham a aprendermos mais sobre as crenças pessoais do suicida e usar essas mesmas crenças para convencer a pessoa a não cometer suicídio. O estudo descobriu que este era um método extremamente eficaz para ajudá-las. Se eles acreditam em alguma coisa específica, usa os ensinamentos dessa crença para convencê-los sobre o valor da vida. Se eles não acreditam em nada, podes usar isso para convencê-los na mesma. Tu só vives uma vez, por que não tirar o máximo proveito disso?
Quinto, incentiva-os a consultar um profissional. Uma das melhores coisas a fazer, se não a melhor coisa a fazer para ajudar pessoas suicidas, é encorajá-las a consultar um profissional de saúde mental. Isso não quer dizer que deves recusar ajudá-los. Deixa claro que estás ao seu lado para ouvir com atenção e só depois incentiva a buscar ajuda. Tens que te lembrar que não és uma profissional, não foste treinada para isso e não tens recursos para contribuir, a menos que sejas mesmo uma profissional de saúde mental. RTM Mulheres de Esperança. Hoje encontramos-nos a abordar 10 maneiras de ajudar alguém que esteja a sofrer pensamentos suicidas, como continuação da entrevista com a nossa amiga Isabel Pinheiro. Este assunto não é nada fácil e leve de gerir. Já vamos na sexta. Leva-os a sério. Ao longo dos anos tem havido uma enorme tendência de rejeitar a validade das tendências suicidas. As pessoas costumam dizer coisas como eles estão a fazer isso para chamar a atenção ou eles não vão realmente tirar a própria vida. Esta é talvez a pior perspectiva que nós podemos ter quando se trata de pessoas suicidas. Temos que levá-los a sério. Se ninguém presta atenção a eles ou a demonstrar qualquer preocupação, isso pode realmente empurrá-los para o ato. Faz com que se sintam sozinhos. Essa noção é respaldada por estudos, pois constatou-se que a grande maioria das pessoas que cometeram suicídio apresentaram sinais de alerta antes de tirar a própria vida. Além disso, um estudo na Finlândia descobriu que 10% das pessoas que cometeram suicídio procuraram um profissional de saúde 24 horas antes de tirarem as suas próprias vidas. Sétimo, sê tu mesma. Algo que realmente causa um efeito negativo quando se trata de pessoas que pensam em suicídio é quando não parecemos muito genuínas. Como foi mencionado anteriormente, é importante levar estas pessoas a sério, mas isso não significa que te deves transformar em algo que tu não és. Sê tu mesma. Não ajas de modo diferente de repente só porque descobriste que alguém próximo está a pensar em suicídio. Eles vão conseguir ver através do teu comportamento. Isso pode causar um efeito negativo, criando um sentimento de desilusão crescente na sua visão do mundo ao redor. Um exemplo disso seria adotar uma abordagem infantil, quase paternalista, falando baixinho, como se fossem crianças. Porém, existem muitas outras maneiras pelas quais podes parecer menos genuína quando interages com indivíduos suicidas. 8. Encoraja a sua participação na cultura. Recentemente, o Canadá, a Finlândia e outros países situados ao redor do cinturão ártico iniciaram um estudo contínuo para enfrentar o problema crescente de suicídio entre pessoas que vivem no extremo norte. A grande maioria faz parte de grupos aborígenes, como Inuits, no Canadá, e os Sami, na Finlândia. Há uma crescente epidemia de suicídio nessas sociedades. Isso levou ao lançamento da Sociedade Nacional de Prevenção ao Suicídio Inuits. Embora essa estratégia tenha sido projetada especificamente para os Inuits, há muitas lições que foram delineadas nessa estratégia que podem ser aplicadas a pessoas em todo o mundo. Uma das maiores descobertas deste estudo foi perceber que quando encorajavam essas pessoas a participar da sua própria cultura, isso reduzia o risco de suicídio. Exemplos disso podem ser cantar canções tradicionais, criar artes e ofícios tradicionais e, geralmente, fazer coisas típicas da sua cultura tradicional. Isso ajuda, pois sentem que pertencem a um coletivo maior, e isso diminui a sua sensação de solidão. De repente, eles sentem que pertencem a uma comunidade e a uma cultura que se estendeu por várias gerações. Essa estratégia, definitivamente, poderia ser aplicada às pessoas em geral. A cultura tradicional não é algo que vivenciamos no dia a dia, especialmente se moramos em uma cidade grande. 9. Abordar o luto não resolvido. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas pensam no suicídio é o luto não resolvido. Na verdade, é um dos maiores sinais de alerta de pessoas que podem cometer suicídio no futuro. Essas pessoas podem dizer que estão prestes a ver seus entes queridos mortos novamente ou que gostariam de ver membros da família mortos novamente. Isso geralmente é a origem de um luto não resolvido. Quando as pessoas não conseguem passar adequadamente pelo processo de luto, elas recorrem a medidas drásticas, incluindo o suicídio.
Eles acham que é a única saída ou a única maneira de verem aquelas pessoas novamente. Se achas que esta poderá ser a causa raiz dos pensamentos suicidas da tua amiga, traz isso à tona. Se a encorajares a abordar o assunto, ela poderá finalmente chegar a um acordo e seguir em frente. Por último, mas não menos importante, o número 10. Impede-os de tomar certos medicamentos prescritos. Para quem não sabe, também há um grande problema com suicídios nas Forças Armadas, especificamente no Exército dos Estados Unidos. As taxas são tão alarmantes que vários estudos tentaram examinar esse problema e descobrir como resolvê-lo. Um desses estudos foi publicado na Mayo Clinic Proceedings em 2012. Este estudo foi muito aprofundado, estudando vários fatores que podem contribuir para o suicídio nas Forças Armadas. Um desses fatores era a dependência de certos medicamentos prescritos, especificamente opioides. Com certeza já viste comerciais na televisão que vendem essas drogas, que incluem a exoneração de responsabilidades no final, que diz: isto pode resultar em pensamentos suicidas. Embora este estudo tenha sido feito por militares, as lições aprendidas aplicam-se a todas as pessoas. Se conheces alguém que é suicida e que toma certos medicamentos controlados, principalmente opioides, é a tua oportunidade de pelo menos trazer à tona o facto de que esse pode ser o motivo do pensamento suicida. Eu e a Sónia gostaríamos de concluir com um versículo da Bíblia para dar a força que precisas para continuar a tua batalha interior, tanto para quem está a ajudar alguém com pensamentos suicidas, como para quem passa pelo mesmo. Queremos dar-te a motivação na quantia certa para desejares viver e vencer na vida. Não tenhas medo, porque estou contigo. Não te aflijas, porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele promete estar contigo, ser o teu Deus, tornar-te forte, ajudar-te e proteger-te. Não é uma promessa irracional. O mundo à tua volta pode desiludir-te e dar-te falsas esperanças, mas Deus nunca te irá desapontar. Pede aquilo que tu precisas e deseja de coração sincero que Ele te possa livrar do mal, curar-te e restaurar-te por intermédio das pessoas que te amam e querem o teu bem. Hoje terminamos aqui, mas já sabes que continuamos bem perto de ti. Visita as nossas redes sociais, fala connosco, queremos muito saber mais sobre ti que nos acompanhas. A esperança é sempre a última a morrer. Por essa razão, viva ao máximo e nunca te esqueças de encontrar esperança hoje. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.